Certo, boa tarde. Só Alô? estou terminando aqui de montar a câmera. Oi, professora, boa tarde. Só um instante aqui. Tranquilo. Ah, Bom, pode. Quais são as dúvidas que vocês têm? Então, professora, eu acho que o Lucas está com a mesma intenção que eu. A gente queria perguntar se a senhora pode fazer pelo menos alguma como exemplo, ou algum exemplo dos exercícios que estão na lista 2, para a gente poder ver o processo. Porque, olha, eu tô assistindo as videoaulas, eu não tô conseguindo absorver muita matéria, eu tô ficando muito perdido na matéria. Em boa parte delas. Mas qual questão específica que vocês estão com mais dúvida? eu acho que eu estava em dúvida, tipo, agora à tarde eu entrei um pouquinho ali na monitoria do Felipe para ele me dar uma força nas primeiras questões, eu consegui, ele me passou um pouquinho da lógica, mas ele não chegou a resolver comigo. Aí eu cheguei, tipo, a essas aqui, tipo, depois eu vou dar até uma tentadinha, mas talvez se tiver um tempinho eu vou pedir para a professora me dar uma ajuda. Só que ali na mudança de planos, eu estava um pouco com dúvida, tipo, com relação a que nome que eu daria a cada ponto depois que eu mudo o plano. E eu também não estou sabendo mudar o plano de retas. Que são ali nas questões 6 e 7. Vocês chegaram a ver os vídeos das aulas assíncronas? Sim. Eu vi. Eu vi, mas eu fiquei confuso nos nomes das coisas. Eu não tô conseguindo assimilar. Tipo, eu pego, eu faço anotações, eu assisto a aula. Teve uma aula que foi a aula lá antes do trabalho dos poliedros. Eu assisti ela umas 4 vezes, mas eu não tava conseguindo absorver. Meu trabalho do poliedro ficou uma derrota. Certo. Bom, tá? Vocês têm mais dúvidas relacionadas à mudança de planos? Fora esse tópico, mais alguma dúvida? Esse tópico, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar as questões que eu tava fazendo e que eu tava sofrendo um pouquinho. Tipo, tem algum material que fale pra gente para quais são as condições para que uma reta ou um ponto faça parte de um plano? Tipo, eu não tem alguma parte focada Sim, isso nisso? foi bastante comentado em aula, tá? Quais são as condições? Inclusive, eu comentei no exercício que eu mostrei na aula passada e eu comentei também em aulas anteriores, Sim. tá? Mas só para reforçar, quais são essas condições, tá? Para que um ponto faça parte de um plano. O ponto ele tem que fazer ou parte da reta, de uma reta que pertence ao plano, né? Então, como que se daria essa condição, né? Como se aplicaria essa condição? Essa condição se aplicaria da seguinte forma. Normalmente o ponto ele não pode ter nenhuma das projeções nulas, né? Se o ponto tiver uma das projeções nulas, obrigatoriamente a outra projeção que não é nula, ela vai estar sobre um traço do plano. Tá? Por exemplo, eu tenho um ponto 1, 0 e 3 e ele pertence ao plano qualquer. Qual que é a projeção nula nesse caso? Vocês saberiam identificar? A nula daí é o afastamento? É o afastamento, certo. Esse ponto ele vai estar no plano vertical? Eu não falei de nenhum plano específico ainda, beleza. tá? Mas só para dar um exemplo assim, ó, se eu quiser que o ponto 103, né, de afastamento zero, ele pertence a um plano. Então, a sua projeção vertical, ela vai ter que estar onde? No traço do plano. Sim.
Tá claro? Gente, só um instantinho que eu vou ter que atender aqui, tá? Tá, beleza, beleza. Bom, então, como eu estava comentando com vocês, né, as condições para que um ponto pertença a um plano, ou esse ponto ele tem que estar numa reta do plano, ou esse ponto, se ele tiver pelo menos uma das suas projeções nulas, que nem no exemplo que eu acabei de dar, né, que eu tenho um ponto com afastamento nulo, nesse caso, eu dei um exemplo com a cota não nula. Então, a cota, obrigatoriamente, ela vai ter que estar sobre o traço vertical do plano, nesse caso específico. Professor, Claro? Pode falar aí, Livingston. a senhora tem como, eu não sei se tem como a senhora mostrar a tela do computador para poder a senhora ir apontando os exemplos, porque eu tô me sentindo muito perdido nessa matéria. Eu tô tentando entender, mas eu não tô conseguindo. Mas você tem que saber especificamente o que tu não está entendendo, porque senão também não vou conseguir esclarecer a tua dúvida específica. Por exemplo, eu tenho as noções de cota, afastamento, eu entendi o que é, eu entendi mais ou menos o que são as retas lá que você explica na aula de definições de retas lá, né, na nomenclatura e tal. Só que daí para lá não tô conseguindo entender mais nada. Eu não sei nem se o que eu tô falando tá fazendo sentido, porque eu realmente não tô entendendo a matéria. Da parte de planos em diante, na verdade. Isso. Tá. Bom, então, daqui onde eu estou partindo de explicação, eu acho que seria um bom ponto para a gente começar. Tá? Essa partezinha eu já tô conseguindo acompanhar, mas eu tive que Uhum. assistir bastante as aulazinhas e procurei bastante exemplo de coisa na internet, porque é muita coisa Cara, nova. mas isso também é complicado, porque eu procurei mais conteúdo de GD na internet, eu não consegui achar nada que fosse muito útil para poder eu entender essa parte que eu tô me sentindo deficiente na hora de entender. Eu tô sentindo muito, sei lá, eu tô sentindo uma deficiência na parte de entender o conteúdo ali, no caso. Eu não tô conseguindo pegar para poder tentar fazer as coisas. E eu não consegui achar nenhum exemplo de resolução de exercício, então isso meio que me deixou mais confuso também. Então, mesmo que vocês achem até resolução de exercício ela tem mais nos livros, na verdade, nos livros físicos, tá? Então, por isso que eu reforcei bastante no primeiro dia de aula, para que caso vocês consigam os livros físicos, vocês vão ter mais exemplos e vão ter exemplos explicados. Tá? Às vezes a explicação ela pode soar um pouco como uma decoreba no livro físico, mas ainda é a melhor opção que se tem, tá? Porque essa matéria de geometria descritiva é uma matéria que, assim, vocês não vão ver o palpável, vocês vão ver representações, é que nem geometria analítica, na verdade a gente está estudando a parte gráfica
da geometria analítica, tá? Se quiser ter uma ideia bem clara do que nós estamos fazendo na disciplina. A gente está estudando a parte gráfica da geometria analítica. A gente só não está modelando, lá se modela. Tá? Então, essa que é a diferença dessa disciplina para a geometria analítica, basicamente. Ô, prof, Tá? quais são... Eu lembro que nos primeiros dias a professora acho que comentou daí do livro, acho que é Príncipe Júnior. Acho que é isso que a Isso. professora se baseia mais. Tem, tipo, algum volume ou alguma parte específica dele? Porque acho que eu vou tentar dar uma lidinha, então. Então, na lista 2, você usa os 2 volumes, porque o primeiro volume, ele tem a parte básica de pontos, retas e planos. Então, aí Sim. eu vou ter, nessa lista 2 foi cobrada a parte de planos. Uhum. Tá? E o bom do Príncipe Júnior é que ele tem bem clara essa questão de pertinência. Tá, beleza. Tá? Eu vou até mostrar as capas aqui para vocês. Eu vou ver Para se eu acho na vocês internet. Então, gravarem. E agora eu então vou... talvez eu só pergunte, tipo, alguns conceitozinhos, só pra garantir que eu tô com os conceitos em mente pra entender o que eu tô fazendo. Sim, mas só para o Livingston não se perder também, né? Eu vou mostrar aqui de novo as referências, caso ele queira procurar também, né? Então, esse aqui é o número 1 do Príncipe Júnior, tá? Que tem a parte de pontos, retas e planos. E daqui em diante, tanto para essa lista 2 quanto para a lista 3, nós vamos utilizar também esse volume aqui, Dois. que é o Tá, volume 2, ele tem a parte dos métodos descritivos, tá? beleza. E tem um pouquinho também sobre a parte de poliedros. Então, para a segunda etapa do trabalho, também ele vai ser bem útil, que tem a parte de planificação, tá? Que vai ser o tema da nossa... A princípio, esse vai ser o tema da nossa segunda etapa do trabalho. Bom, essa parte de sólidos, tá? Que seria a parte aplicada da disciplina. Uhum. Tá? Assim, essa parte de sólidos acho que a gente vai usar daí na segunda etapa do trabalho de poliedros, né? Eu Sim. imagino. Tá, então eu vou dar um confere Não, nisso. vocês já fizeram a representação em épura do sólido, né? No Sim, primeiro sim, a gente trabalho. representou lá. Que lá até foi mais tranquilo pra mim representar, tipo, fez mais sentido. Só que depois, quando a gente acaba entrando assim, tipo, nos tópicos, começa a falar de traço de reta, traço de plano, são conceitos que às vezes eu tô me confundindo bastante, são bem complicadinhos. Então, tipo, eu não sei se a professora podia só, tipo, o que que é por exemplo, o que que é um traço de um plano, traço de reta? Isso é intersecção com alguma coisa? É o local onde a reta, o plano perfura os planos de projeção. Tá. Isso aí, por exemplo, eu consegui entender mais ou menos, porque eu assisti tanto a aula, aquela aula dessa É. parte de traçar as coisas que eu consigo me lembrar disso. Mas aí vem aquelas classificações que tem que eu não consigo lembrar de nada, eu não consegui assimilar. Porque Tá. eu não funciono com decoreba, eu só As funciono, tipo assim, eu classificações tenho eu que tenho essa bem entender. olhando. Eu não Então, consegui então, a lembrar. questão das classificações, né? Como que você faz para entender as classificações de retas e de planos? As classificações dos elementos do espaço em geometria descritiva e também na geometria plana também acontece um pouco disso, mas em descritiva isso fica mais claro, né? A representação, a classificação, ela se dá pelo posicionamento dos objetos no espaço em relação aos planos de projeção. É só pensar dessa forma. Sim. Se o objeto está paralelo a um dos planos de projeção, eu tenho que primeiro identificar a qual plano de projeção que esse objeto ele se encontra paralelo, e aí eu vou classificar ele com base nesse posicionamento do objeto em relação ao espaço de representação. Né? No caso, eu estou tomando como referência do espaço de representação para classificar o objeto o plano em que ele é paralelo. Tá? Por exemplo, eu tenho uma reta vertical. Como é que eu sei que a reta vertical ela é vertical e não é frontal? Tá? A vertical ela vai ter a característica das abscissas iguais, enquanto que a frontal não. A frontal ela é uma reta inclinada e de frente ela vai parecer vertical. Mas se você visualizar ela pela lateral, não. E a reta de perfil, ela é aquela que todas as abscissas dela são a mesma? Não, essa é a... Não são todas as abscissas, tá?
Não, as abscissas são todas as mesmas, né? De todos os pontos. A abscissa que é, é uma das coordenadas, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Elas são todas iguais. Mas a reta de perfil, ela é oblíqua, ela é uma reta com abscissas iguais. Tenta pensar na reta de perfil como um caso particular da qualquer, tá? Como assim? A reta de perfil ela é uma reta qualquer com abscissas iguais. Por quê? Porque ela pode parecer um pouco contra-intuitivo pela imagem que ela tem, mas é que é uma reta que é oblíqua em relação aos dois planos de projeção. Assim, então ela é necessariamente oblíqua, né? Tá. Tá bom saber. Ela é inclinada em relação ao plano horizontal, π1 no caso, e o plano vertical, π2. Tá? Tá. Essa questão das nomenclaturas, eu gosto de trabalhar bastante, isso aí vai servir também para o exercício de mudança de planos, para o exercício e para os exercícios de rebatimento. Tá? Quando a gente nomeia mudanças de plano horizontal, tá? A gente sempre utiliza índices ímpar. Por quê? Porque o plano sempre vai ser derivado de um plano com índice ímpar. Então, isso aí que acabou ficando confuso para mim, porque daí acho que tem o exercício, cadê aqui? O exercício 6, ele pede para mudar o diedro ali de um ponto. Daí, tipo, mudar até fica tranquilinho. Só que daí eu fiquei com dúvida de como que eu daria o nome para aquela meio que nova linha de terra, entre aspas, ali. Que sim, vai ficar. Eu vou fazer esse exercício com vocês. Então. Aí a gente já esclarece essa dúvida, tá? Beleza. Lembrando que amanhã vocês têm o atendimento também no horário de aula, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou vir encher seu saco de novo, professora. Hã? Pode ficar tranquilo, eu venho encher o saco de novo, que eu tô muito perdido nesse negócio. Não, tudo bem. Mas... isso aqui é a junção, né? GA e GD, mano. Nossa senhora, eu tô muito perdido nesses negócios. Isso aqui é bastante desenhar e desenhar certinho. Tá, mas Exato. Beleza. Acho que a gente pode começar com a coisa ali pela 6, que acho que é uma questão tipo, mais tranquilinha dessas aqui. Vai dar pra dar uma noçãozinha de... Ela é confusa de entender, mas ela é fácil de fazer. Tipo, eu fiz com o moço, com o Felipe, só que daí eu fiquei um pouco na dúvida sobre como que eu ia dar o nome de cada plano, porque eu lembro que na aula a professora falou sobre os índices pares e ímpares, quando fosse o horizontal ou vertical, só que eu não soube aplicar isso aí. Então assim, né, aí só para repetir, né, na mudança de planos. O que a gente faz na mudança de planos? A gente cria um novo sistema e mantém o objeto fixo. A essência da mudança de planos é essa. E aí, quando a gente vai criar esse novo sistema, a gente vai mudar de lugar um dos planos de projeção, a gente não muda os dois. A gente só muda os dois depois de fazer mudança em etapas. Sim. Né? Tá, que ali acho que até tem uma questão que pede isso, né? Eu quero fazer só esse item com vocês, porque aí eu já resolvo de uma vez só. Sim, já dá uma revisada, né? Então, aí a mudança de planos, né? O que a gente faz? A gente cria um novo sistema. Para quê? Para visualizar melhor o objeto. Para mudar a posição do objeto em relação ao espaço criado pelo novo sistema. E esse novo sistema é como se a gente só estivesse, tipo, vendo ele de um ponto de vista diferente, ou a gente está meio que girando todo o sistema ali, ou movendo tudo? Tu tá movimentando o sistema. Para quê? Para ver de um ponto de vista diferente. E o objeto fica fixo. Tá. E daí, tipo, esse ponto de vista diferente, então, se for numa reta, por exemplo, ele pode me ajudar a ver a verdadeira grandeza ou algo do tipo? Isso. Tá. Beleza. Exatamente. Tá. Agora Essa eu já é a entendi essência mais da o porquê mudança, que serve isso. de planos. Beleza. Os métodos descritivos, eles, na verdade, eles servem para você visualizar o objeto com mais clareza. Sim, aí eu lembro que a professora até comentou ele na aula, então é tranquilo. Então, só que aí existem estratégias diferentes de você aplicar essa visualização. E quais são elas, né? A primeira é a mudança de planos, que você vai mudar o sistema e vai manter o objeto fixo. Para a parte de mudança de planos, de forma resumida, né? O Príncipe Júnior ele tem uma explicação boa, da parte de mudança de planos, mas pode parecer confusa num primeiro momento.
Num primeiro momento, eu gosto mais da explicação desse livro aqui. É um pouco mais direta, mas é mais resumida. Então, eu acho que esse livro aqui do Hugo Andrade de Souza Júnior também é um livro muito bom, tá? São esses 3 livros que eu gosto mais de usar para disciplina. Uhum. A apostila do professor Gauin, eu acho ela boa, só que eu não gosto muito da nomenclatura que ele utiliza. Tá, então, mas tipo, Ele se eu usa seguir muita tudo letra pelo. grega lá que faz a gente se Ah, tá. confundir. Então, mas tipo, se eu seguir tudo pelo Príncipe Júnior, se eu conseguir achar ele na internet, eu espero que eu encontre e já tá certo, né? Porque o meu grande problema é também essa parte da nomenclatura, porque às vezes o pessoal trata os planos como Pi 1 e Pi 2, às vezes é Pi e Pilinha. Aí eu não sei, tipo, eu tenho medo de acabar usando 2 nomenclaturas diferentes e confundir tudo. O Príncipe Júnior é pilinha, né? Tá. É igual aquele Eu não SF, não gosto sei do o linha. que, aquilo também é diferente, cara, nos É, eu livros. gostei mais de usar o 1 e o 2, parece que fica mais claro as coisas. Sim, eu também. Tá, beleza, então. Eu falo, às vezes aí já é lição aprendida, eu acho melhor também colocar o índice numérico, porque o linha, na verdade, ele acaba sendo mais relacionado com uma repetição de um objeto, só que em um lugar diferente, Sim. né? Então, eu acho que eu repito a medida, né? Eu só posso acabo alterando uma projeção dele, né? Uhum. Acho que fica mais intuitivo nesse Tá, sentido. beleza. Eu mudei um pouquinho ele de lugar provisoriamente, não É, de sim, forma sim. permanente. Tá, tranquilo. Então, por isso Agora que eu será acho legal. que. Dá agora então pra professora dar uma ajuda ali só na 6 pra tipo, conferir? Eu quero ver se eu fiz certo aqui do meu jeito. E eu conferir as nomenclaturazinhas. Sim, eu vou antes perguntar para o Livingston se ficou clara a questão da pertinência do ponto em plano, porque eu acho que é bom a gente reforçar esse ponto antes de seguir adiante, Então, tá? professora, Aí, eu oi. tenho um pouco de dificuldade de visualizar as coisas por meio dessas nomenclaturas, porque eu realmente não estou conseguindo pegar a nomenclatura. Por isso que eu pedi para você fazer, tipo, escrever algo, né, fazer um desenho ou alguma coisa, que aí eu vou conseguir. Meu Deus do céu, barulho. Eu vou conseguir visualizar melhor, entendeu? Eu não tô conseguindo pegar isso. Tá. Deixa eu ver aqui, eu vou fazer então, primeiro. É, não sei se a professora acha que tem tipo algum outro exemplo então melhor pra dar e daí pra já atender também um pouco o Livingston. Aí eu vou deixar a professora decidir, porque a professora que manja do negócio aí eu tô bem perdido. Não, acho que eu consigo fazer as duas, a gente ainda tem um tempinho. Beleza. Ainda tem Deixa eu... amanhã ainda, cara. Não tô com pressa, não. tem amanhã, né? Cara, na pior das hipóteses, eu vou encontrar ela de novo no presencial pra ter aula disso aqui de novo. Não tem caô. Eu não tô nervoso. Tu quer Só um muito estudar pouquinho. isso aqui, hein, cara? Porra. Não, eu tô com muita vontade de estudar 2 vezes. EAD e Presencial presencial. deve ser bem melhor mesmo. Deve ser muito melhor, cara. Cara, tá rolando obra aí, Livingston? Tá rolando obra em cima de mim, cara. Jesus amado, cara. Eu tô querendo matar esse pedreiro, cara. Não, não, não. Não, Volta aí. Eu tava peraí. fazendo o trabalho e o cara tava passando uma maqueta em ferro aqui da minha parede, velho. Ai, que bonito. Fechou. Bom, deixa eu... Eu vou primeiro mostrar no GeoGebra um exemplo de pertinência de reta em plano. Tá. Gente, explorem bastante esse recurso, ele é muito bom. Uhum. É isso que eu queria perguntar pra você também, se tem algum jeito de eu usar o GeoGebra que seja, como é que eu posso dizer, seja favorável para poder entender a matéria, porque o GeoGebra ele traz mais essa tangibilidade que eu tô precisando para entender as coisas. Só que aí eu para poder botar lá, para poder Não, colocar os no. links das maquetes estão todos disponíveis no Moodle. É só tu logar no site e tu abrir a maquete. Aí tu consegue mexer nos controles e criar as representações. Ah, sim.
Aí eu só vou mostrar aqui, peraí, deixa eu jogar no Moodle. O Moodle já está aberto há um tempo, eu vou ter que colocar de novo. Bom, aí então, aqui no Moodle, tá? Tem a seção que tem as maquetes do GeoGebra, aqui na parte de baixo, né? Tem as maquetes de ponto, reto e plano. Eu quero ver se eu consigo botar a tempo de mudança de planos. Eu estou ainda revisando e finalizando ela, tá? Porque essa maquete ela tem sido um pouco mais trabalhosa do que o normal. Criar modelo de mudança de planos é um pouco mais difícil mesmo. Meu Deus, estou em estado contemplativo agora. Ó, aí tem a maquete aqui, aí tu pode mexer aqui nos pontos, né, da reta. Aí aqui, ó, essa reta preta, ela sempre vai ser pertinente a um ponto. Então aqui, ó, é só você verificar a configuração das abscissas, você consegue... Essas coordenadas aí seriam de tipo retas ou seria de pontos? Ponto A, ponto B. Aí aqui tem uma outra coordenada aqui de ponto C, e essa coordenada aqui, ela na verdade, ela serve mais de ajuste do plano, tá? Por exemplo, se eu quero, porque para eu criar um ponto, para eu criar um plano, eu preciso de 3 pontos, tá? Existem algumas condições, eu preciso ou de 3 pontos não colineares, ou eu preciso de uma reta e um ponto, né? Ou eu preciso de 2 retas. Duas retas Então, concorrentes, pode ser. isso, ou 2 retas concorrentes ou 2 retas paralelas. Paralelas, né? Ah, tá, sim. Né? Então, aí para poder criar o plano, eu criei 3 pontos no caso, né? Na verdade, esse AB aqui, eles criam a reta. Aí eu fiz com que a reta, ela ficasse, a reta preta, né? Ela ficasse pertinente. E as linhas em verde-limão e ciano, elas representam o quê? Representam traços do plano, que são os locais onde o plano cor-de-rosa, né? Que é o plano que eu estou representando e que contém a reta AB, ele intercepta tanto o P1, que no caso é o plano horizontal de projeção, e o P2, que é o plano vertical de projeção. Tá claro? Sim. Bom, então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Eu posso verificar através desse modelo, né, quais são as retas pertinentes a um determinado plano. Por exemplo, eu tenho aqui um plano, como vocês podem observar pelos pontos que estão representados aqui, ó, eu tenho uma reta horizontal, por quê? Porque eu tenho cotas iguais. Uhum. A minha reta B é uma reta horizontal, então eu tenho cotas iguais, eu tenho abscissas diferentes, então x-cor de A é diferente de x-cor de B, e eu tenho afastamentos diferentes. Tá? Eu tenho cotas iguais, afastamentos diferentes e abscissas diferentes. Então, y-cor de B é diferente de y-cor de A. Então, eu tenho aqui uma reta horizontal. Tá? Então, aqui eu tenho uma representação no espaço. Estou mostrando aqui a forma como vocês visualizam também a maquete. Tá? E aí, o que eu verifico? Essa reta horizontal, ela pertence a que tipos de planos? A gente já pode observar aqui nessa representação que ela pertence a um plano qualquer. Por que é um plano qualquer? Porque o ponto C, né, que eu fiz aqui das minhas coordenadas de por que é um plano qualquer? Porque eu estou vendo que as projeções, elas são, os traços são oblíquos em relação ao plano horizontal e o plano vertical de projeção. Sim. Vocês conseguem ver isso? Aqui a inclinação é bem leve, né? Mas dá para ver. Mas existe, né? Existe. Então né? já é considerado uma reta
um plano No qualquer. no caso que é oblíquo ali é a reta ciano, verde e a reta verde, é isso que você está querendo dizer? A reta ciano, ela é o traço horizontal do plano rosa. Isso, que é a parte que Sim, ela intersecta o É a plano parte que horizontal. o plano intercepta horizontal. o plano E a horizontal. verde é a mesma coisa, só que para É a vertical. ver isso, exatamente, né? Ah, Sim, beleza. Aí, então aqui eu já verifiquei que eu tenho uma reta horizontal pertencente ao plano qualquer, tá? Aí como que eu vou montar a épura desse sistema? Aí, usando essa maquete, como que eu monto a épura? Primeiro eu reposiciono, eu obtenho a visualização no meu plano vertical, né? Eu vou rotacionar a maquete arrastando o cursor do mouse e pressionando ele. E eu vou rotacionar o meu plano de projeção em 90 graus no sentido horário, ó. Aí como que eu vou ter a épura, ó? Eu vou enxergar. Aqui eu dei um zoom, né? Eu dei um zoom out para poder ficar mais claro. Eu vou enxergar o plano pelos seus traços, ó. O que que eu enxergo na épura, na verdade, né? E que eu represento no papel. Represento a linha em verde limão, que corresponde ao traço vertical de projeção, certo? Uhum. E a linha em ciano, que corresponde ao meu traço horizontal. Então, aqui eu não consigo ver bem aquela imagenzinha de plano qualquer que a gente está acostumado, Sim. né? Ó, e aqui, aqui ó, onde está a seta do mouse, eu mostro também o local de intersecção dos traços, certo? O que uhum. que isso aí significa daí? Aí isso significa que eu tenho um local de encontro dos dois traços sobre a linha de terra. Tá? Tá. Essa informação é importante principalmente para a questão 2. Ali eu cheguei a resolver ela na aula síncrona passada. É, acho que a prof começou ela lá e daí só que não chegou a terminar para o pessoal tentar fazer em casa. Mas é Ah, uma sim, questão que eu porque fiquei bem na vocês dúvida. vão receber nota, né? Sim, sim, tá valendo nota, não dá pra fazer tudo. É que a Sim. professora fez o desenhozinho, aí eu só não sei o que fazer depois. Para pegar a projeção vertical, a gente tem que fazer rebatimento daí nessa questão? Não, nessa não. Hum, A ideia é não fazer rebatimento. Até por isso que eu não selecionei uma das retas, porque senão eu teria que usar rebatimento. Ali entendi. na aula eu expliquei. Ah, caso isso ainda tenha ficado um pouco de dúvida, vocês podem olhar também a aula da outra turma, da turma 1212, que eu fiz segunda-feira, que tem também algumas dúvidas que eu esclareci relacionadas à mudança de planos e relacionada também a essa questão 2. É, Essa tá lá no questão 2 YouTube, ela né? ficou ainda com bastante dúvida. É, eu já dei uma Tá? olhada nas umas aulinhas passadas também, mas acho que essas aí eu não vi. Eu precisei ver. Eu assisti até algumas aulas nossas e de outras turmas, às vezes, Eu pra vou ter tirar que algumas procurar dúvidas. esses negócios também. Tá, Isso mas tudo tem beleza. tem no YouTube, tá? Se vocês não. No Moodle tem só as aulas das turmas de vocês. Aí Sim, no sim. YouTube tem das outras turmas também. Tá, Bom, beleza. Então acho que essa parte aí de visualizar o plano já fez bastante sentido, assim, pra mim, tipo, o formado assim por retas, né, no caso. sim, Aí, então, tipo, só se der pra professora ver, talvez o negocinho ali da mudança de plano, né, que a professora acho que já era um intuito mesmo. E depois, tipo, por exemplo, eu tenho 3 pontos quaisquer. Eu queria, como é que eu faço pra representar a épora do plano formado entre eles? eu já vou mostrar, Tá, tá? beleza. Ah, Que no papel isso daí eu não sabia, eu não acho melhor fazer esse entendi. exemplo no papel, para Tá, beleza, então. ficar mais claro. Tá. Bom, então, aí aqui, que é o exemplo, é relacionado com a questão 2, tá? Essa tua Sim. dúvida. Bom, então aqui, né, só para finalizar essa parte aqui da representação do plano e mostrar a pertinência da reta no plano, olha que interessante essa parte aqui, ó, tá? Se eu prolongar a minha projeção horizontal aqui, ó, a 1B1, Sim. até a linha de terra, Uhum. onde que vai cair aí eu vou ter o meu ponto de afastamento zero dessa reta, vai ser mais ou menos aqui. Aham. Onde que vai estar a cota
Vai estar na intersecção ali em o cima. meu ponto vai estar aqui, ó, onde intersecta o traço com a projeção vertical da reta. Ou seja, tá. Então aí a gente já consegue ver duas intersecções também, então, dos traços. consegue ver a pertinência da reta horizontal no plano qualquer. Ah, sim, entendi. Tá, Entendeu? pertinência da reta horizontal no plano qualquer. Tá, Aí sim, como então é que eu sei? Só um pouquinho. tá, sim, É só desculpa, para concluir o raciocínio aqui. Como é que eu sei, então, que uma reta pertence a um plano? Quando o traço dessa reta coincidir com o traço do plano. Com o traço vertical? Tanto vertical quanto horizontal. Quando o traço da reta coincidir com o traço do plano. Tá? Tá. Isso eu Eu vou deixar vou fazer anotado um então. exemplo aqui de uma reta qualquer, tá? Ó, eu já mudei o plano completamente, mas eu tinha uma reta qualquer, tá? Eu só mexi aqui na cota. Mexi bastante. Deixa eu... Meu Deus. E me perdi. Eu quero inclinar um pouquinho mais essa projeção horizontal. Peraí. Esse exemplo aqui é bom. Tá, foi. Bom, esse exemplo é bem atravessado. Bom, então aqui eu tenho uma reta qualquer. Por que eu sei que é uma reta qualquer? Ó, eu tenho tudo diferente. Abscissa diferente, afastamento diferente, cota diferente. Certo? Uhum. Então, aí o que eu tenho aqui? Tá? Eu vou ter uma cota bem grande. Sim. Que eu vou ter uma cota B de 24 unidades, que é o que está aqui, uma cota de 50 unidades, que é a cota A. Eu vou ter um afastamento 4 do A e um afastamento menos 32 do ponto B, por isso que o afastamento está negativo para cima, né? Eu gosto de falar negativo para cima e positivo para baixo, porque afastamento, o sentido do afastamento é um pouco contraintuitivo, tá? Sim. Não, mas isso aí é tranquilo. Você acha que eu já me acostumei de tanta coisa que eu já vi? Então, aí aqui ó, a gente observa, né, que o ponto B ele está no segundo diedro nesse caso. E onde que estão os traços da reta, tá? Os traços da reta AB. Os traços da reta B, eles vão estar no seguinte local, tá? Se eu prolongar, por exemplo, a projeção B1, BY1 e a Y1, o que vai acontecer? Essa aqui é a minha projeção horizontal. A Y, ó, aí o ponto zero vai estar aqui onde está a minha seta do mouse. Uhum. E ele vai estar aonde? Né? Na minha época, ele vai estar aqui, ó, bem onde cruza. Esse daqui é o meu traço. Esse aqui é o meu traço vertical, tá? Que é o ponto de afastamento zero e que está sobre o ponto de afastamento zero da reta AB e que cota está sobre a linha verde-limão da minha época, tá? Que é o traço vertical do plano em rosa. Bom, e no caso do traço horizontal, né? Aí o traço horizontal vai estar aonde? Ó? Aí eu vou prolongar a projeção AZ, BZ, vou prolongar. Aqui nessa visualização ela coincide, né, com a visualização do sistema. Então eu vou ter AZ, BZ, posicionado aqui, ó. Tá? E onde que vai estar o meu traço horizontal? Vai estar aqui, tá? Então, ele vai coincidir. Vamos dar um zoom aqui, ó, ele vai estar o AZ. Z é 24, Z
é 50 e ZB é 24. Aqui ele tem que dar um zoom para a gente conseguir visualizar melhor. Ó. Então, onde que está a representação da cota? A, B, Z. Aí eu vou prolongar aqui, eu vou ter que achar o ponto de quê? De cota zero. E vai ser esse aqui, ó. Esse pouquinho aqui. Às vezes no zoom do GeoGebra não fica tão bom, mas seria. Sim, sim. Esse Tá, aqui, beleza. tá? Então, e a gente pode observar isso aqui no meu espaço de representação. Ó. Só prolongar aqui, aí eu vou achar o meu ponto de afastamento não nulo, que é o local onde a reta perfura o plano horizontal de projeção. Vou prolongar aqui e aí vai perfurar aqui. Claro? Beleza. Vou ter que dar uma olhadinha também nesse tópico, então, de traço de reta, como determinar, porque para garantir, porque a gente usa bastante tudo que a gente aprendeu até agora, a gente acaba usando agora, né? Não, o que mais se usa na geometria descritiva, né, é a parte das intersecções. Por quê? Porque as intersecções, elas medem o quão distante ou o quão próximo o ponto está, o elemento que a gente está avaliando, ele está em relação aos planos de projeção, né? Ela serve como um elemento de referência para a localização dos objetos no espaço. É o que eu ia falar, esses traços que são a principal referência para tudo que a gente vai fazendo agora, então, Não, então eu vou ter que dar uma olhada em reta e estudar não traços. só para localização, mas também para modelagem, para fazer as seções, para criar formas diferentes. Aí a gente precisa entender bem de intersecções. No desenho mecânico, isso fica bem claro. Tá? No desenho mecânico, usa muito a questão de seções. Né? Então, para entender o princípio das seções, aí a gente tem que entender essa questão, né, de quando um plano intercepta no outro. Né? E a forma mais básica é a intersecção de um plano aleatório, né, nos planos de projeção. Tá? Tá, beleza. Bom, parte de mudança de planos, para a gente finalizar, ainda tem um tempinho. Deixa eu separar aqui os materiais. Deixa eu parar aqui. Estão vendo a folha? Tô vendo. Tá. Então, um exemplo aqui da questão 6. Então, a gente sempre começa desenhando uma linha de terra. Sempre importante identificar. Colocar a referência, nunca esquecer de colocar a referência. Ah, beleza. Esse é o P1, P2, que daí é a linha de terra padrão nosso. Isso. Tá? A gente sempre representa o sistema pelos planos que formam ele na épura. Tá, Tá? beleza. Que aí seria através do nome desses planos que estão formando ele. No caso, o nosso sistema original é o P1, P2.
tá? Então, na questão 6B, eu vou fazer a 6B, que aí já 6B, fica tá, beleza. mais simples, tá? Não vou colocar o enunciado aqui, porque senão não dá tempo. Eu fiz com um negócio bem feio aqui, mas eu fiz, eu quero ver então Tá? o procedimento. Aumentei um pouquinho a imagem aqui para vocês. Uhum. E como vocês podem observar, essa questão aqui, ela pede para fazer o quê? Para eu alterar a posição do ponto no espaço. Tá? Basicamente, ela pede isso. E eu quero fazer com que o ponto C, por uma dupla mudança de planos, né, no item B, da questão 6, Ele vai para o quarto diedro. ele vá para o quarto diedro do novo sistema. Originalmente, ele está em que diedro? Se ele é um ponto de coordenadas 10, menos 15 e 30, tá? Ele Então, está no segundo. eu vou ter o ponto C coordenadas 10, menos 15 e 30. Então, ele está no segundo diedro. Tá? Eu quero passar ele para onde? Quarto diedro. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou representar esse ponto na minha épura. Deixa eu ver se... Menos 15, então, vai ser negativo para cima. E eu vou ter o 30, que a cota é positiva. Então, originalmente, eu tenho esse ponto aqui. Como é que a professora deu nome ali para os pontos? É C... C0, C1, C2. Tá, beleza. São as projeções, né? Respectivamente, a abscisse, afastamento e cota. Poderia chamar de tipo CX, CY e CZ também? Pode, mas eu não gosto de X, Y, Z, porque o eixo Z ele pode alterar a sua posição. Tá. Tá? Em geometria descritiva é muito comum você usar o eixo Z para profundidade, por exemplo, de uma altura. Esse foi meu problema maior quando eu comecei em GD, foi assimilar isso aí. Tá tranquilo. É por isso que eu utilizo os números. Para assimilar, tá? Então, eu tenho aqui a cota em verde, o afastamento em vermelho. E eu vou representar as mudanças de plano por uma linha em azul que eu já vou mostrar para vocês, tá? Qual que é o objetivo aqui? Tá? A gente já atingiu aqui o horário, mas eu vou falar rapidamente. Eu vou fazer o primeiro exemplo, aí o outro vocês vão saber como fazer, naturalmente. Beleza. E eu posso completar na aula de amanhã. Bom,
Então, aqui, né, eu quero passar o meu ponto do segundo diedro para o quarto, tá? Aí eu tenho que fazer isso usando duas mudanças de plano. Em primeiro lugar, por que eu tenho que fazer duas mudanças? Porque uma mudança, eu mudo uma projeção, Sim. tá? E eu posso mudar tanto o tamanho, né, o valor absoluto dessa projeção, ou eu posso mudar também só o sentido da projeção. Eu posso manter o seu valor absoluto e mudar o sentido, tá? Então, quanto a isso tem que ficar bem claro. Quando eu faço a mudança, eu não mudo necessariamente o valor absoluto, eu posso simplesmente mudar só o sentido, que é o nosso objetivo desse exercício. É claro? Sim. Eu só quero mudar o plano de diedro, eu não quero alterar a distância dele em relação aos planos. Sim, Esse é que é sim. o objetivo principal. Não poderia só Tá? tipo, chegar e mudar os sinais ali das coisas para que ele alcançasse ou daí dá algum problema? É isso que se quer. Ah, tá. Só que daí a Tá? gente vai estar Mas aí mostrando o o problema é procedimento como disso, não fazer só isso. mostrando. Ah, tá. Né? A questão é como fazer isso. Ah, tá, Tá? beleza. Aí como que você vai fazer isso? Aqui eu tenho que fazer duas mudanças de plano. Eu posso escolher mudar primeiro a projeção horizontal e depois a vertical, ou o contrário. Então, existem duas formas de solucionar esse problema. Tá. Tá? A ordem não importa, o que importa é chegar nesse objetivo final aqui, chegar que é solucionar o ponto no quarto diedro. Sim. Então, o que eu vou ter que fazer aqui, tá? Eu vou ter que traçar uma nova linha de terra do meu novo sistema. Por que eu vou ter que traçar uma nova linha de terra do meu novo sistema? Porque eu vou mudar um dos planos de lugar. Qual plano que eu vou mudar de lugar? Eu vou fazer um exemplo aqui que eu vou mudar o vertical primeiro. Se eu mudo o plano vertical, o que acontece com a projeção vertical? Ela se mantém ou ela se altera? Se mudar o plano vertical, ela vai se alterar. Ela se mantém. Ela se mantém? Ai, não. Tá, então primeiro a gente vai estar mudando a projeção vertical dele. Mudando a projeção horizontal. Se eu Ah, tá, faço a mudar a mudança horizontal. de plano vertical, isso aqui é um pouco confuso na mudança de plano, que eu pego muito no pé dos alunos. Sim. E a mudança de plano vertical, eu vou mexer o plano junto com a projeção que estiver colada nele. Sim. Então, por isso que a projeção vertical ela não vai se alterar, nesse caso. Tá. E no caso, quando eu faço a mudança de plano horizontal, eu vou mexer a projeção, eu vou mexer o plano horizontal junto com a projeção que está colada nele. Então, a projeção horizontal não vai mudar. Tá, beleza. É claro? Sim, sim. E aí, nesse caso, eu vou fazer primeiro a mudança vertical, tá? Como que eu vou fazer essa mudança? Eu vou primeiro traçar uma linha auxiliar aqui para localizar depois a minha nova linha de terra, tá? Beleza. Esse é o ponto de maior desafio, de maior dúvida dos alunos, tá? Em primeiro lugar, se eu estou alterando, se eu estou mudando o meu plano vertical, ou seja, a primeira mudança, qual que é a primeira mudança? Eu vou fazer a mudança vertical. Então, o meu π2 vai passar a se chamar π4. Ah, então é isso aí que a professora comentou que quando for uma mudança vertical, ele vai mudar em pares e quando for horizontal vai ser em ímpares? Isso. Tá, beleza. Tá? Então, essa é a primeira mudança de plano. Então... Mas essa mudança, ela sempre vai ser para o inverso do plano? O Não, plano contrário? não. O que vai acontecer, o plano que eu mudo, eu não altero a projeção. Por exemplo, se eu estou movimentando, se eu estou mudando o plano vertical, a cota se mantém.
Era isso que tu estava perguntando, né, Livingston? Não, por exemplo, a senhora falou que o plano P2 ele vai para o P4, certo? Ou... O P2 ele vai ser substituído, digamos assim, pelo P4. O que é o P4? É o P2 movimentado. Sim, mas aí era isso que eu estava perguntando. Quando você movimentar o P2, ele vai para o P4, o P1 para o P3? É essa a lógica? Não. O P1 fica no mesmo lugar. Vamos até anotar aqui, ó. P1 mantém. Aí depois, quando a gente for alterar o P1, daí ele iria para o P3. Desculpa, porque minha internet está ruim, o vídeo está ficando travado, eu também não estou conseguindo ver, meu Deus. Eu estou gravando, aí depois vocês podem olhar. Ah, sim, tem isso também. Tá. Então, assim, ó, o P1 mantém. Quando eu faço mudança de planos, eu mudo um plano de uma vez só, a cada vez. Eu não mudo, nunca mudo os dois simultaneamente. Sim. Tá? A mudança de planos é quando eu aplico mudança de planos, eu vou mudar um dos planos de projeção, só um. Beleza. Aí depois, quando eu quiser mudar o outro, aí eu faço uma mudança em cima da mudança anterior resultante. Tá, beleza. Tá? Aí isso eu posso fazer. Então aqui eu estou fazendo, o exercício está me pedindo para eu mudar o lugar do ponto usando duas mudanças. Por quê? Porque eu não consigo mudar de primeira um ponto do segundo para o quarto diedro. Por quê? Porque eu teria que alterar o sinal de duas projeções. Sim, aí não tem como fazer tudo. Então Aí a gente não tem divide em como dois. fazer tem que dividir em duas etapas. Exatamente. Né? Então, aí aqui, ó, para traçar a linha de terra, que isso é que talvez tenha gerado alguma dúvida, né? Até talvez por parte do Felipe, que é o seguinte, que quando você vai marcar a linha de terra, ó, por que eu tracei essa linha auxiliar? Ela tem uma inclinação qualquer, aí eu vou traçar minha nova linha de terra com uma inclinação qualquer. A inclinação não importa na mudança. Sim, O que importa é que a minha nova linha de terra ela vai ter que apresentar uma cota de 30 unidades, então já vou marcar aqui, ó, 3 centímetros contando o final da marcação da minha cota no sistema original. Tá. Tá claro? Para quê? Para eu ter uma cota de 30 unidades de medida no meu novo sistema. Uhum. Então aqui vai ser o meu ponto que eu vou chamar de C0 linha. É a abscissa do meu novo sistema. E onde que vai estar a linha de terra? Aqui eu tenho pouco espaço, mas eu me viro. Aí a nova linha de terra, ó, como que eu vou calcular? Eu vou traçar uma linha perpendicular, né? Como a linha auxiliar ela é sempre perpendicular à linha de terra, então a minha nova linha de terra vai ser perpendicular, na verdade é aqui, a minha linha auxiliar, tá? Então eu vou marcar aqui em azul claro o local da minha nova linha de terra. Aqui eu tenho o meu sistema. Não, aqui é P4. Meu sistema é P1, P4. Por quê? Ó, P1 mantém, P4 é o plano vertical modificado. Tá claro? Professor, que eu acho que travou o vídeo. Ele tá travado tipo há um tempinho atrás. Eu entendi, tipo, acho que a professora, pelo que a professora foi falando, mas eu não tô conseguindo ver o vídeo atualizado. Não. A imagem não travou, tá? A imagem tá andando, pelo que eu tô acompanhando aqui. Opa, agora mexeu, agora atualizou a imagem. Aí. Tá. Tá, então aquele ali é o plano novo. Então aqui, ó, eu tenho um novo sistema. Deixa eu marcar aqui com lápis. Então aqui eu já tenho a cota do meu novo sistema e eu tenho a linha de terra do meu novo sistema representada em azul claro. Eu vou reforçar aqui a cota, só que eu vou fazer um traçado diferente.
Só para ficar mais claro. Tá, então essa daí é a cota da primeira mudança que a gente fez. Isso, essa é a cota da primeira mudança que a gente fez. Aí Ela onde continua que positiva, né? cota continua positiva, então eu vou botar aqui um maisinho em verde só para vocês identificar que é a cota Sim. positiva. E o afastamento agora ele ficaria positivo também? Então, aí agora que vai ocorrer a mudança de plano, tá? A mudança no sistema, né? Do ponto em relação ao novo sistema. Deixa eu marcar aqui a abscissa, chamar de C0 linha. Então, se a minha cota é positiva aqui, e originalmente o meu afastamento era negativo, o que aconteceu? Eu mudei o sistema, então o meu afastamento vai ter que mudar o sentido. Uhum. Aliás, Ficar... ele vai ter que mudar de alguma forma, tá? Nesse caso, eu não estou mudando o tamanho. Nesse caso, eu não estou mudando o tamanho, eu estou só mudando o sentido. Então, para que eu faça com que o meu afastamento ele seja positivo, se a cota é negativa nesse lado da linha aliás, se a cota é positiva nesse lado da linha de terra, para que a gente tenha a convenção da épora, né? Para que a gente mantenha a convenção da épora no novo sistema, então o afastamento vai ter que ser negativo quando a cota for positiva e positivo no lado oposto da cota, e vai ser positivo quando a cota for negativa. Tá? Essa convenção é que é mantida. Tá. Aí Então... o que vai acontecer? Então, se eu quero alterar o sentido do meu afastamento, eu vou marcar o meu afastamento desse lado aqui, onde eu estou apontando com o lápis, né? No mesmo lado que a cota está posicionada no novo sistema Pi1, Pi4, ou eu vou posicionar o meu afastamento no lado oposto aonde a cota está posicionada. No lado oposto? Lado oposto, né? Isso. Por quê? Porque eu estou mudando o sentido. Então, o meu ponto, que originalmente era do segundo diedro, na primeira mudança, ele passou para o terceiro diedro. Tá. Isso aí foi uma mudança que a gente fez no plano horizontal ou vertical? No plano vertical. Tá, agora a gente mudou o plano vertical, tá? É porque eu tô confundindo para quais planos que a gente tá mudando isso aí, então também daria para fazendo ele passar primeiro do segundo pro primeiro e depois do primeiro pro quarto também. Isso. Tá. Aí, então, aqui eu vou ter... Aliás, aqui não é para o terceiro, tá? Aqui é para o primeiro. Eu me enganei. Porque eu tenho as duas projeções positivas aqui, agora nesse novo sistema. Então, aqui é C1'. Tá? A medida eu mantenho. Sim. Por que eu mantive a medida? Né? Porque eu mantive a medida, porque aqui eu estou mantendo as medidas, tá? Em que caso que mudaria, então, o tamanho? Tem algum caso que chegaria, tipo, a mudar daí o comprimento desse afastamento? Tem. Quando nas mudanças de plano aplicadas a retas é mais comum. Ah, tá. Então eu vou ter que dar uma pesquisadinha depois desse Quando, projeto. quando Mas se nos quer pontos é obter a tranquilo. VG ou quando se quer tornar uma reta perpendicular. Beleza. Tá? Aí a segunda mudança, o que vocês vão fazer agora? Eu passei o meu ponto do segundo para o primeiro diedro, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar do primeiro para o quarto. Que daí E aquela cota agora vai ter que ficar negativa. Aí agora eu vou ter que fazer a cota negativa. Né? Aí como que eu altero a cota? Que mudança de plano que eu vou fazer? Ele vai pro Pi3, Pi4? Aí ele vai para o Pi3, Pi4, ou seja, eu vou fazer uma mudança de plano horizontal. Eu vou passar meu plano Pi1, ele vai passar a se chamar Pi3. Por quê? Porque eu vou movimentar ele. Uhum. Tá?
E é isso, minha gente. Daí depois agora é repetir. Isso. Esse esquema que a gente fez agora. Tá, então já passamos bastante aqui do teu tempo, mas já deu uma boa ajudada. Obrigado, prof. Claro, deixa eu... Vou rever essa aula aqui para ver se É isso Qualquer aí, qualquer coisa coisa- amanhã a gente Matéria. aparece também. qualquer coisa, tem amanhã ainda para perguntar. Fechou então. beleza. Tá bom? Obrigado, prof. Valeu então, Nada. prof. Obrigado aí, até amanhã, provavelmente. Até amanhã. Até.